Alô, meus amigos, saudações folclóricas. Nós estamos iniciando mais um Falar com Você, do Jornal dos Romeiros, né? E lembrando a você que está do outro lado da tela, que é muito importante estar conosco, inscrever-se no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, compartilhar com seus grupos, amigos e familiares, dê o seu joinha. E também sejam bem-vindos ao Falar com Você. Falar com Você, lembrando que o maior bem cultural de um país é a sua língua, raízes e tradições em prosa, Falar com Você. Hoje, a convidada especial, vamos prosear com a Vanusa Caimbé, indígena da aldeia Massacará, da cidade de Euclides da Cunha, interior do estado da Bahia, é técnica em enfermagem, assistente social, há muitos anos veio para São Paulo, atualmente reside em Guarulhos, na aldeia multiétnica Filhos dessa Terra, e foi a primeira indígena a tomar a vacina Coronavac no Brasil no dia 17 de janeiro de 2021. Vanusa, seja bem-vinda, nós estivemos já proseando com você, acho que foi em 2021, se eu não me engano, mas seja bem-vinda ao programa Falar com Você. Vamos conversar muita coisa hoje sobre o povo indígena. Saudações. Boa noite, Vanusa. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos e todas. É um prazer retornar aqui nesse canal. Eu já falei aqui depois da vacina, depois do Covid, e nós ficamos esse tempo sem se falar, mas é bom estar sempre de volta e falar com você. Estou aqui à sua disposição. Legal. Olha aí a foto dela tomando vacina, a primeira indígena, né? Muita gente falou, para que tomar vacina, né? No governo anterior, vacina não, mas era preciso tomar. Né? Mas está aí ela tomando um grande exemplo do povo indígena, mais uma vez. Bom, vamos começar a prosear. Eu queria conversar com você, a primeira questão. Com o governo do presidente Lula, foi criado o Ministério dos Povos Indígenas, presidido por Sônia Guajajara, cujas atribuições são garantir aos indígenas acesso à educação, saúde, demarcar as terras, combater o genocídio desse povo, segurança, né? E essa proteção se deve para salvaguardar a sua cultura, o seu modo de vida, o habitat e a posse nas terras por ele ocupadas. Eu queria saber de você, Caimbé, como é que você avalia esse novo Ministério dos povos indígenas? Como é que a sua avaliação depois foi criado no ano passado? Eu tive o primeiro contato com Lula e eu disse para ele que não pode governar do gabinete distante, que ninguém defende o que ela não conhece, que ele precisava incluir os povos indígenas no governo. E só quem sabe o que é melhor são os povos indígenas, que não adianta uma pessoa ficar de Brasília, que nunca foi numa aldeia, saber o que é melhor para os povos indígenas. E ele me disse, a primeira pessoa que ele falou foi comigo, que ele ia criar o Ministério dos Povos Indígenas. E eu fiquei aguardando, e nós ficamos aguardando, e ele prometeu para todos na campanha, e realmente ele cumpriu, e a Sônia Guajajara foi a escolhida pelo movimento indígena. Eu, no primeiro momento, eu não queria que a Sônia fosse a ministra, porque ela tinha sido eleita por São Paulo para ser uma parlamentar. Eu queria ela lá com a Célia Checriabá, as duas enfrentando o Congresso, que é formado por ruralistas, madeireiros, e são contra os povos indígenas. Mas aí o movimento indígena escolheu que seria ela, nós aceitamos. O primeiro ano foi do nada. O Ministério dos Povos Indígenas nunca tinha existido, não tinha nenhum espaço onde esse ministério ia funcionar. Foi feitas as contratações das equipes, foi colocado em algumas salas do Ministério da Saúde, onde funciona o Ministério dos Povos Indígenas, o número de profissionais, uma secretaria tem mais gente do que o Ministério dos Povos Indígenas, só 160 servidores para cuidar do Brasil inteiro, porque o Brasil tem indígena de norte a sul, de leste a oeste. O Brasil é território indígena, não existe uma cidade desse país, um estado desse país que não tenha indígena. Mas foi de muito trabalho, de muita demanda, de ouvir os movimentos indígenas, de fazer a caravana para ouvir, para saber que políticas públicas enfrentar. Enfrentamos uma derrota, porque tirou a demarcação dos povos indígenas, porque era para a FUNAI ser ligada aos povos indígenas, era para a FUNAI fazer a demarcação.
o Congresso tirou, o Senado tirou dos povos indígenas a demarcação, ficou na Secretaria de Justiça. Então, foi um enfrentamento que nós perdemos, mas houve 12 terras já demarcadas, o presidente Lula prometeu e demarcou essas 12 terras, e não está sendo fácil, é um embate muito grande. Não tinha nenhum real para o Ministério dos Povos Indígenas, sem verba, sem dinheiro, não há política, não tem como se fazer política sem dinheiro. Esse ano, agora no segundo semestre, em diante, é que a gente quer ver as ações do Ministério dos Povos Indígenas, realmente as atuações. O que esses profissionais podem fazer junto com nós, a população indígena. Mas quem não tinha nada já foi um grande avanço. Mas precisa se avançar mais, precisa que as emendas parlamentares cheguem, precisa que tenha uma verba realmente para o Ministério dos Povos Indígenas, porque senão nós não avançaremos. Mas nós precisamos avançar para que realmente saia dos papéis as políticas que nós encaminhamos para o Ministério dos Povos Indígenas. Quer criar e proteger as aldeias, transformar as aldeias em pontos de cultura, casa de reza ser ponto de cultura, levar as escolas, universidade para dentro das aldeias, porque quem mais se comete suicídio hoje é os estudantes indígenas, porque eles saem para ir para cidades com uma grande responsabilidade de estudar e retornar com esses conhecimentos para a aldeia. Eles chegam nas grandes universidades, eles sofrem de discriminação, eles sofrem com o desconhecido, com a falta de empatia de professores e de alunos, e ele fala, como que eu vou voltar para casa com um fracasso? Aí esse jovem, infelizmente, comete suicídio. E se a universidade for até as aldeias, com certeza nós vamos ter profissionais de alta qualidade e com uma saúde mental preservada. Então, eu tenho muita esperança no Ministério dos Povos Indígenas, sim. Aliás, você estava me falando aqui antes do programa, você vai ter um encontro amanhã com a ministra. Você pode adiantar alguma coisa? O que você vai conversar com ela amanhã? Olha... Ela está em São Paulo, né? Não, é em São Paulo. Em São Paulo. Essa agenda é aqui em São Paulo, é uma agenda política. Nós estamos no ano político, e essa agenda é para se formular as pré-candidaturas. Ela vem para a pré-candidatura do Guilherme Boulos, que ela foi vice do Guilherme Boulos, são do mesmo partido. Sim. Do PSOL, e ela vem também em apoio a uma pessoa que também é importante, da torcida do Corinthians. A torcida do Corinthians é bem preocupada com o social, então ela vem para essa agenda de lançamento de pré-campanhas, e eu vou lá acompanhar e tentar falar com ela, porque é muito difícil se conseguir. Sim. Falar com a nossa ministra, não é fácil, e eu vou para conversar com ela, para também buscar apoio para as pré-candidaturas do município de Guarulhos, que nós estamos aí, a quinta cidade em aquecimento global. Saiu uma pesquisa recentemente que Osasco está em segundo lugar em poluição ambiental, só perde para uma cidade do Acre. Osasco está em segundo lugar e Guarulhos em quinto lugar. Então, a gente realmente precisa eleger nas próximas campanhas pessoas comprometidas com a vida, e a vida começa pelo meio ambiente, porque não há vida sem água, não há vida sem alimento, e o alimento vem da terra, da nossa mãe, é a nossa mãe que nos alimenta, a nossa mãe que nos pare, que dá o seu seio como alimento, e a mãe terra, que é onde a gente tira o alimento e de onde vem a água. Então, a gente precisa urgentemente pensar numa política efetiva do combate às queimadas, combate à destruição, combate a poluir os rios, enfim, a gente precisa realmente cuidar da vida, e a vida passa pelo meio ambiente. Então, a gente precisa realmente fazer um enfrentamento forte. Você está otimista com relação à representatividade do povo indígena nas próximas eleições? Como é que você está vendo esse quadro? Olha, a gente foi um povo de muita resistência, porque o espaço de política não é bom para a mulher, é um lugar de machismo, um lugar de opressão, de racismo contra qualquer mulher. A mulher indígena,
a mulher negra, a mulher periférica lá é massacrada. Então, nós indígenas, nós relutamos muito para não entrar nesse lugar de adoecimento. A gente ficava do lado de fora, nas manifestações, no ofício, passar vários dias lá em Brasília, no acampamento Terra Livre, fazer as nossas manifestações, bater nas portas dos deputados, dos vereadores, dos senadores, do Supremo. Só que a gente está vendo que só isso não é o suficiente. Porque quem defende é só quem conhece. Somos nós que sabemos o que é melhor para nós. Então, a gente realmente está saindo das nossas aldeias, da nossa zona de conforto, pedindo para a nossa espiritualidade nos proteger e que a gente tem que adentrar nesse espaço de adoecimento para a população indígena, porque nós precisamos usar numa mão uma caneta, na outra um maracá, porque a gente precisa fazer um enfrentamento, a gente precisa criar leis de proteção. E não, quando nós indígenas pedimos proteção, não é só para nós, é para todo o planeta, é para todo ser vivo que aqui vive nessa terra. A gente luta pela vida de todos. No mundo, só 12% das florestas que são preservadas são em território indígena. No dia que acabar com os povos indígenas, com o direito dos povos indígenas, eu afirmo com toda certeza que nós vamos ser extintos, nós vamos virar dinossauro. A humanidade acaba se acabar com a proteção dos territórios indígenas. É lamentável, isso que você falou realmente é lamentável. Não sei se o ser humano vai ter essa consciência. Eu acho que pela dor é capaz de ter essa consciência. Bom, na terça-feira agora, dia 2, foi realizado um julgamento histórico de reparação coletivo requerido pelos povos Krenak, do norte de Minas Gerais, e o Guarani Kaiowá, do Mato Grosso do Sul, perseguidos durante a ditadura militar. Os pedidos foram examinados na 4ª sessão plenária da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, presidida pela professora Eneá Stu de Almeida. É importante lembrar que tinham sido negados durante o governo anterior. O Ministério Público Federal recorreu daquela decisão e trouxe a comissão de anistia para novo julgamento. Vários representantes dos povos foram ouvidos e denunciaram os maus tratos e torturas sofridas e prisão no reformatório agrícola dos Krenak e a remoção deles compulsoriamente para a fazenda Guarani, onde também sofreram maus tratos. A proibição de utilizar a própria língua, até em detrimento de seus ritos e cultura, dentre tantas atrocidades cometidas durante a ditadura militar. Giovanni, vereador e representante dos Krenak, durante tantas coisas, lembrou o que o seu povo, quando utilizava a própria língua, era preso e torturado. A criação da chamada Guarda Rural Indígena para se debelar contra os próprios irmãos foi uma realidade. As invasões perpetradas, ele também lembrou isso, e que 7 salões é terra indígena do povo Krenak, e pediu a demarcação já. Vamos ouvir um pequeno vídeo, o que falou o Giovanni, que é vereador e representante dos Krenak. Vamos lá? O fato da gente conversar na linguagem, a gente era preso e torturado. Então, até a gente voltar a ter a liberdade de fazer, foi muito tempo, né? Não foi no período que acabou a ditadura. Ainda as marcas, até hoje a gente sente. Então, é uma alegria muito grande ter a nossa matriarca, Dejanira, aqui, rememorando algumas coisas e seguindo nossa luta. Eu peço o pessoal para poder passar um vídeo curtinho, 2 minutos, se não me engano, para a gente começar a fazer uma leitura, inclusive de um documento que a gente vai depois deixar com a presidenta, viu? A gente vai entregar, mas primeiro a gente vai fazer a leitura desse documento. Eu peço que o pessoal da comunicação coloque o vídeo para a gente, por favor. Antigos contam que corpos eram jogados dentro do Rio Doce. Índios mortos eram jogados dentro do Rio Doce e depois mentiam que eles tinham ido viajar. Meu pai mesmo apanhou muito, porque ele não queria ir para a escola. Pai do Douglas, polícia já arrastou ele no cavalo. Amarrado no rabo de uma égua e arrastado, né? Arrastou ele até... Tinha 11 anos. Era uma criança, era meu irmão. Ele correu quase uns 100 metros e ele voltava.
Ele caía no chão e ele saía arrastando ele. Praticamente esfolado tudo o corpo, né? Tinha muita gente lá que viu lá. E eu vi também. De criança velha, o trato na cadeia era igual, era torturado e tudo. Eles foram muito abusados, o principal é isso. Naquela época, meu filho, não tinha esse negócio não. Nós lá na mão deles mesmo, nós estávamos na mão deles, podia fazer o que eles queriam. Qualquer regime de exceção em que você oferece a supostos representantes da lei uma liberdade total de arbitrar sobre o bem e o mal, eles vão abusar. Alguns abusam com boas intenções, estou falando isso só para ter um pouco de boa-fé, digamos que alguns abusem com boas intenções, e os outros abusam só porque podem. Nosso povo era muito tratado a ferro e fogo, entendeu? Um soldado que tinha o nome de Oredes achou que a mamãe tinha que botar meu nome como Moredes, né? Na verdade, esse nome não me tem boas lembranças não, que é um soldado que massacrava muito os nossos índios, né? Nossa comunidade, entendeu? Aí, mamãe, para agradar o soldado, né? Para amenizar o sofrimento, aí acabou botando meu nome de Oredes. Era a reprodução do arbítrio e da violência da ditadura militar numa terra indígena. Tá aí, né? Essas cenas aqui foram levadas antes de ontem, né? Na 4ª sessão plenária da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos. É isso. Eu queria perguntar para você, Vanusa, você viu que vários depoimentos, inclusive com relação à língua, né? Se utilizasse a língua própria, era torturado, era castigado. Como é que você que é indígena vê esse quadro? É um sofrimento, né? Um absurdo, né? Porque também resbala na própria cultura de vocês, né? Em tudo, né? Quer dizer, na própria vida de vocês, né? Da identidade de vocês, né? Então, eu tenho um pouco de propriedade para falar da ditadura militar, porque eu nasci nos anos 70, eu nasci em 12 de fevereiro de 1970, então eu nasci na ditadura militar, numa aldeia indígena, no Massacará, no município de Euclides da Cunha, como foi falado, só que quando eu tinha uns 8, 10 anos, eu via falar, quando eu falava alguma coisa, cantava alguma música, aí falava assim, olha, Vanusa, você não pode cantar isso, porque senão o Figueiredo vai te prender. E eu não entendi, eu falei, quem é esse Figueiredo? Como que ele vai prender uma criança? Falou, prende criança sim. Aí quando a gente ia para a cidade, que era o município de Euclides da Cunha, que a minha mãe me levava, para fazer alguma compra, para passar da água no médico, ela falou, você não pode falar nada, você não pode, você tem que ficar calada, porque senão você vai ser presa. Eu falei, mas mãe, eu sou uma criança, mas não pode, Figueiredo. Eu falei, mas esse homem, esse Figueiredo deve ser um sujeito muito ruim. E eu cresci com isso, eu ouvia, eram as músicas do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Sim. Aí foi quando minha mãe dizia assim, olha, essas pessoas que fizeram essas músicas, eles foram embora daqui, eles foram para muito longe. Minha mãe não sabia o que era, isso a gente ouvia no rádio, porque não tinha televisão, não tinha energia elétrica, e eu gostava muito de ouvir rádio, novela, aí dizia assim, o capítulo de hoje foi censurado. Eu falava, o que será a censura? E quando eu fazia serviço social na PUC, teve o dia que ia falar da verdade, o dia de falar sobre a ditadura militar, e não tinha nenhum indígena, e eu me levantei e disse, eu falei, se a verdade não colocar a população indígena, isso não tem verdade, isso é meia verdade, e a meia verdade para a gente não interessa, então é verdade que se entrava nas aldeias, que nos matavam, torturava, e quando não matava a gente com tiro e borrachada, levava o vírus da gripe, pessoas com tuberculose, com vírus da gripe, para nos matar, e nós morríamos na ditadura militar de tuberculose e de gripe, porque o nosso DNA é diferente, nós não morremos por doença respiratória, o nosso DNA, mesmo que já tenha mudado, que já tenha mistura, que a gente tenha mistura, que o Brasil é um país de mistura de povos, nós indígenas não ficamos imunes ao sangue
do não indígena, mas nós ainda temos o nosso DNA e nós ainda morremos por essa doença respiratória. Então, se matou, se expulsou muito das aldeias, se tirou do nossos territórios, das nossas casas, se tomaram e deram as terras para os fazendeiros, para porceiros, e nós fomos para cada vez mais distante para nos proteger, para tirar a vida. E a minha aldeia, os mais velhos que falavam a língua, era cortado a língua, isso antes da ditadura militar. Nos anos de 700, de 800, cortava a língua. Indígena não poderia ser professor, só era permitido que na aldeia tivesse professores não indígenas, porque era proibido de falar qualquer palavra na língua nativa. E o Brasil tem muito que fazer com as populações indígenas e com também a população negra. É uma dívida histórica, o Estado brasileiro deve muito, e eu não sei se o Estado brasileiro quer pagar, mas quando se faz um mínimo, é uma gota d'água no oceano. Então a gente não pode parar de comemorar essa conquista, que seja mínima, mas já é um comecinho. Bom, eu também concordo com você, eu acho que tudo isso deveria ser levado às escolas, para ensinar a verdadeira história às escolas, a importância dos povos indígenas, dos negros, enfim, né? Mas, infelizmente, ainda não é assim. Por isso que eu digo, enquanto não tivermos uma educação política com seriedade nesse país, dificilmente vai ter uma mudança radical. Mudança radical, o que é mudança radical? Porque todo mundo tenha condição e acesso aos bens de consumo, aos bens, né, que é a cultura, educação, saneamento básico, saúde, moradia, enfim, coisas básicas que estão na Constituição, mas que na prática não são colocadas. Essa que é a pura realidade. Um abraço para Isabel Cristina Alves Signorelli, a presidente da Comissão Goiana de Folclore. Um grande abraço para Goiás, para você, Isabel. Bom, a deputada Célia Checriabá, representando os Guaranis Kaiowás, afirmou que não existe reparação sem a demarcação das terras dos povos indígenas e denunciou a queima das casas de reza em Mato Grosso do Sul e que o marco temporal impede o território ser livre. Destacou que mais de 8.300 indígenas foram assassinados durante a ditadura militar, conforme relatório da Comissão Nacional da Verdade, um genocídio que marcou a história recente do Brasil e que jamais deve ser esquecido. Vamos ouvir um pouquinho o que a deputada falou antes de ontem na comissão. Importante a fala dela, sem dúvida, é uma denúncia, por sinal, mas realista, acima de tudo. Vamos ouvir o que a deputada Célia falou, que é do PSOL, por sinal. Não conseguiu nos enterrar na totalidade na época da invasão do Brasil, onde éramos 5 milhões. Não conseguiu enterrar na totalidade na época da ditadura militar. Não conseguiu nos enterrar com projeto de aculturação, assim como já dizia Darcy Ribeiro. Não conseguiu nos enterrar na totalidade também com projeto de miscigenação. Não conseguindo, tentaram nos enterrar atualmente com projeto de agriculturação, tentando impor um modo de ocupar o território que não é o nosso. Mas dizer que, nesse momento, quando se pensa em reparação, é impossível pensar em reparação sem pensar também em demarcação. Por isso, começo aqui também agradecendo a nossa matriarca, Dona Djanira, Dona Deja, que quantas vezes conta a história e emocionada vê também o projeto de genocídio e agora só vai mudando as armas. Antes era o projeto de genocídio, agora segue em curso o projeto de genocídio e de ecocídio, que é a matança também do Rio Doce. Agradecer também, em nome aqui da Zendeci, o povo Guarani Kaiowá. Como pensar em reparação se continua assassinando, queimando as casas de reza no Mato Grosso do Sul? Olha, que fala, hein? Que fala da deputada. Simplesmente notável a fala dela, né? Essa história de não existe reparação sem a demarcação das terras, com toda certeza é uma realidade. Porque é sabido que a terra indígena, que é deles, na verdade, que foi expropriada, né? Foi tirada, foi invadida por muita gente, né? E que diminuiu. E agora, sem demarcação, se não há demarcação, que reparação que é essa? Não é, Caimbé? Queria que você falasse um segundinho sobre a fala. Aliás, da deputada, que você tem uma amizade muito forte com ela, né? Por sinal.
Sim, eu sou uma militante indígena, e sou também politizada, sou filiada no PSOL desde 2015, porque por necessidade, não é porque queira estar lá, como eu falei na minha fala anterior, é por necessidade de sobrevivência. Quando o indígena entra num partido político, é para sobreviver, é para dar continuidade da vida dos povos indígenas. É uma fala muito potente, é uma fala boa. Aí se fala assim, por que é muita terra para poucos indígenas? Não, não é. Quando os invasores chegaram aqui, esse território era todo nosso indígena. E nós não queremos expulsar ninguém, nós não queremos que ninguém que mora aqui, porque a terra para nós é a nossa mãe, e a mãe cabe todos os filhos. A gente só quer que faça a demarcação das nossas terras. No Brasil só tem 460 terras demarcadas até hoje. Temos mais de 1.000 terras indígenas esperando a demarcação. E nessas terras de demarcação que está a preservação da vida, a preservação da água. No dia que conseguir acabar com a água, nenhum cientista, ninguém no mundo conseguiu fazer água, ninguém tem o dom de fazer água. A água vem da mãe terra, e se acabar a água, como que a gente vamos viver? Então, quando o indígena quer a demarcação das terras, é para proteger a humanidade. E não é que a gente é contra o progresso, não é que a gente é contra a riqueza do país, não. A gente quer que se produza alimento nesse país, mas alimento para levar na mesa dos brasileiros, e pode levar um pouco para fora do país não tem problema, mas não precisa se destruir uma floresta todinha para o agronegócio, porque o que o agronegócio devolve para a gente é os restos do que os estrangeiros não querem, é aquela comida que tem o veneno. Quem produz comida na mesa para nós, brasileiros, são os pequenos agricultores. Nós somos pequenos agricultores, nós plantamos a nossa mandioca, nós plantamos o nosso milho, nós plantamos o nosso feijão para nós comer. Nós vivemos da terra, a gente não quer que o país pare de produzir, mas que produza com responsabilidade, que não precisa desmatar tudo, não precisa desmatar tudo para criar boi, não precisa desmatar, separa uma parte, deixa uma parte. Hoje, os empresários que têm a consciência de produzir, de deixar, de recuperar, de reflorestar, a água onde não existia mais, hoje está brotando. Então, é isso que a gente quer. Quando a gente quer demarcação das terras indígenas, nós queremos a preservação da vida, e da vida de todos. Não só da vida dos povos indígenas, da vida dos animais, da vida de todos os seres que habitam na terra. Legal, muito boa a sua fala. Bom, nós já falamos alguns depoimentos, né, importantes. Agora vamos falar do julgamento de antes de ontem, né, no plenário, na 4ª sessão plenária da Comissão de Anistia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, que foi presidida pela professora, aliás, ela é professora da Universidade de Brasília, de Direito, N.A. de Stutz e Almeida. Por unanimidade, os conselheiros seguiram o voto dos relatores do povo Krenak e Guarani Kaiowá, Leonardo Cauer, Zin e Maíra Pancararu, respectivamente, para atender os requerimentos feitos: anistia total, a demarcação das terras e a desculpa formal por parte do Estado brasileiro pelas atrocidades cometidas aos povos indígenas. A presidente da Comissão de Anistia, a professora N.A. de Stu e Almeida, com humildade e de joelhos, em nome do Estado brasileiro, pediu desculpas e perdão aos povos indígenas pela perseguição e ressaltou que concordavam com todos os termos e propostas e que farão as recomendações para que sejam reconhecidos os direitos à terra, à saúde e o respeito que foram sonegados há mais ou menos 500 anos ou mais aos povos indígenas, e que a demarcação da terra será objeto de recomendação à União Federal, visto que a Comissão de Anistia não tem competência para tal. Ela tem uma fala final aqui que realmente diz tudo. Ela diz, finalmente, a terra está invadida por nós, não indígenas. Como é que, Caimbé, como é que você... Bom, vamos ver o vídeo dela, depois eu quero a fala da Caimbé. Vamos ver o vídeo
Esse vídeo é histórico, sem dúvida alguma, porque essa foi uma sessão plenária, primeira, diga-se de passagem, né? Um pedido coletivo, o primeiro feito ali na comissão de anistia. Vamos ver o vídeo da fala, inclusive, da presidente, que foi realmente de uma humildade incrível, simplesmente notável e histórico. Vamos lá. Até aqui, senão eu fico aqui. Eu fico aqui, então. Só que eu queria repetir e me ajoelhar aqui perante o senhor. Eu estou muito emocionada, mas eu quero, em nome do Brasil, em nome do Estado brasileiro, pedir desculpas ao senhor e que o senhor leve esse pedido de desculpas a todo o povo Guarani Kaiowá, em nome da Comissão de Anistia do Estado brasileiro. Nós estamos concordando com todos os termos, todas as propostas que o senhor trouxe para a gente, que o povo trouxe para a gente, e nós estamos fazendo as recomendações para as autoridades competentes tomarem as providências necessárias para que vocês finalmente tenham a terra, tenham saúde e, principalmente, tenham respeito, que é uma coisa que tem sido sonegada há mais de 500 anos para o senhor, para toda a sua família, para todo o seu povo. Então, eu quero, nesse gesto, aqui eu não estou ajoelhada no chão, estou ajoelhada na cadeira, mas eu quero reconhecer o direito do povo Guarani Kaiowá à terra, o direito a ser respeitado, e eu peço perdão. Em nome do Brasil, em nome do Estado brasileiro, eu peço perdão ao senhor por tudo que tem acontecido nos últimos 500 anos com o seu povo. Que isso nunca mais aconteça, aproveitando o mês, o Abril Indígena, que isso nunca mais aconteça e que nem uma gota de sangue a mais seja derramada. As nossas homenagens ao senhor, e com a sua bênção, nós vamos seguir fazendo essas reparações coletivas. Então, eu peço perdão ao senhor. Que imagem histórica, hein? Que simbolismo. Primeira vez na história que eu vejo o Estado brasileiro pedir perdão, né, aos povos indígenas. Caimbé, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a sua análise desse pedido de reparação coletivo e respectivo julgamento? Você, indígena, se sente perdoada pelo Estado brasileiro? Não, essa, eu vou dizer, é uma gotinha no oceano. É muito pouquinho, porque, assim, foi um passo importante, mas é muito pouco, falta muita coisa para ser feito. Essa fala era para ter sido transmitida por todos os canais de televisão, era para todas as emissoras de televisão, todos os meios de comunicação desse país repercutir, era para o Congresso Nacional repercutir, o Senado, o Supremo, era para o Brasil inteiro repercutir, era para ter sido manchete em todos os jornais desse país, não houve. Porque ficou ali, foi uma fala histórica, uma fala importante, mas essa fala ficou restrita àquele meio, àquele pouquinho. Então, não se abrange para o Brasil inteiro e para o mundo. É muito pouco, é muito pouco. Eu só vou sentir que realmente o Brasil está avançando quando os assassinos dos povos indígenas for para a cadeia e for responsabilizado, porque esse ano, a cada dia, a gente chora por uma vida, pelo sangue derramado no sul da Bahia, enfim, nesse país inteiro, se mata os povos indígenas e não há um assassino de uma liderança indígena nesse país presa. A impunidade é gigante, a impunidade leva aos jovens indígenas sem esperança
tirar as próprias vidas. Os povos indígenas, os jovens indígenas, são as pessoas que mais tiram a sua vida nesse país, quando não se tira por bala, por incendiar as casas, por jogar veneno pelos aviões, para envenenar os peixes, para envenenar as comidas, para matar os indígenas de doenças de câncer no cérebro, nos olhos, nos ossos. Se matam com a negligência, com o abandono da população indígena. Então, é muito pouquinho, mas já é alguma coisa, mas é muito pouco e ficou restrita a pouquíssima divulgação. Eu não vi em nenhum meio de comunicação essa fala, essa repercussão. Então, assim, ainda é muito pouco. Quando se fala das questões indígenas, é um grupinho muito pequeno. Eu digo aqui em São Paulo mesmo, eu estou participando de um grupo onde se fala do GT indígena, das questões indígenas e do meio ambiente. As pessoas vão para um pouquinho para esse grupo do meio ambiente e as questões que trata especificamente das coisas indígenas fica esvazia. Então, enquanto não se levar a pautas indígenas para as escolas, para as universidades, nós vamos viver dessa forma, na invisibilidade, e só se acalentando com umas falas de uma potência dessa, mas é muito pouco. Isso não abrange o Brasil inteiro. Isso é um pedacinho, é um grãozinho de areia, muito pouco, mas já é alguma coisa. Eu não posso ser ingrata de reconhecer que já é um avanço, mas é pouquíssimo. A gente também não poderia esperar que a chamada grande mídia, que de grande não tem nada hoje, né? A verdade seja dita. Você acha que eles vão fazer um programa como nós fazemos, um programa cultural? Tem outros companheiros que fazem por aí também da mídia digital, que a gente quer parabenizá-los também pelo espaço que é concedido. Mas para nós, do Falar Com Você, da produção do Falar Com Você, a gente achou por bem e precisava realmente dar esse espaço para o povo indígena. Essa comissão, o trabalho está sendo feito realmente muito interessante, muito importante. Pode ser um grão de areia no oceano, mas é um grão de areia. É um grão de areia. A gente sabe que a gente tem, muitas vezes, que remar contra a maré, isso é natural, mas também isso não nos tira o incentivo de continuar falando da cultura popular, da cultura tradicional, das coisas que são importantes para o nosso povo. Claro que é importante, é fundamental. E o povo indígena é o povo originário da terra. Agora, eu acho que isso daí, essa decisão, é uma decisão que tem que ser conversada, tem que ser falada mesmo. Não é? Você mesmo, espalhe a notícia, compartilhe esse vídeo para quem você puder, para 100, 200, 500, 1.000, 1 milhão de pessoas, para que as pessoas saibam que alguém também está fazendo alguma coisa, está mostrando a realidade, cobrando as coisas das autoridades. Hoje você tem um ministério, né, dos povos indígenas, está aí também, precisa também fazer, não é verdade? Ministério da Justiça, o novo governo está aí, vamos cobrar também, né? Porque é aquela história, enquanto não houver educação política nesse país, fica difícil, mas a gente precisa fazer o nosso lado. Nós, como jornalistas, precisamos realmente levar a boa informação, trazer pessoas que possam trazer boas coisas, boas notícias, coisas que têm um segmento importante para a população, né? É isso que se faz. Você acha que uma questão, talvez a última questão, porque a gente não dá para falar mais do que isso, o marco temporal, da maneira como foi feito, é um retrocesso, o Caimbé? Então, o marco temporal, a gente avançou no Supremo, e nesse país, os políticos não cumprem a Constituição, porque na Constituição está clara lá o direito dos povos indígenas, os direitos originários, o STF, o Supremo, ele reconheceu esses direitos dos povos indígenas, mas o Senado e a Câmara dos Deputados, eles para medir forças, para dizer que eles mandam mais do que o Supremo, que eles não estão nem aí para a decisão do Supremo, vai lá e comete um ato criminoso inconstitucional, que é aprovar o marco temporal.
se for para existir o marco temporal, é o marco temporal dos povos indígenas, é o marco temporal de 1500, de só ter direito à terra quem estava aqui em 1500. Mas nós, povos indígenas, não queremos isso. Nós queremos que todos que aqui permaneçam, mas permaneçam com respeito a quem está aqui de fato primeiro. Mas nós acreditamos que esse retrocesso não vai passar, eles não vão passar a boiada nas terras indígenas, enquanto existir um indígena vivo nesse país, a luta, a resistência, nós não vamos desistir. Eles aprovaram, sim, esse projeto de lei, mas esse projeto de lei vai cair. Nós acreditamos, nós já entramos com uma liminar no Supremo Tribunal Federal, e eles vão, o Supremo vai dizer, inconstitucional, vai dizer que já foi votado e não vai passar, e se tentar entrar nas terras indígenas nossas, nós não vamos resistir até o último indígena vivo, e eles não vão destruir as nossas terras, não vão entrar lá. Não há nenhum deputado, nenhum senador que vá tirar os nossos direitos e nós vamos ficar calados, nós vamos partir para o enfrentamento. É um retrocesso muito grande, mas nós temos esperança que nós vamos vencer de novo. É por isso que agora, na próxima eleição, eleger deputados progressistas que pensam que pensam nas coisas do povo, né? Do povo brasileiro, né? Acesso à educação, à saúde, né? Enfim, a moradia, a segurança, enfim, tantas coisas que são direitos do cidadão, que são constitucionais, estão na Constituição, mas que na prática a gente sabe que fica mais difícil, né? Enquanto tiver um Congresso tão voltado a outros interesses, fica realmente muito complicado. Eu quero agradecer mais uma vez a Mércia Borges, né, a Isabel, a Mércia está dizendo, concordo com a Vanusa, só ficamos sabendo desses eventos, quero falar com você, obrigado pelo prestígio, Mércia. Enfim, as pessoas que nos assistiram, sejam sempre bem-vindos. Uma última questão, 1 minuto para poder, você tem 1 minuto para poder falar sobre isso. Como é que está a concessão da área para a aldeia multiétnica em Guarulhos? Olha, a concessão lá está parada, lá foi uma terra prometida pelo município, pelo governo Guti, no primeiro mandato dele. Nós tínhamos uma luta há mais de 20 anos por moradia lá em Guarulhos, para criar uma reserva. Ele nos apresentou a terra com um projeto de construir 50 moradias, um modelo de aldeia com escola, com CRAS, enfim, com todos os serviços públicos funcionando lá, para servir de exemplo de preservação, de ser uma aldeia escola para a população, tanto de Guarulhos como de estado e do mundo inteiro. Quando nós fomos ver a terra, ele disse que não dava para dar a terra para a gente, porque houve um equívoco, que a terra era da Proguaru. A Proguaru era uma empresa municipal que ele destruiu, que ele acabou. E aí, nisso, nós falamos, nós vamos ficar aqui, ele não pediu mais a reintegração de posse da terra, e nós estamos lá. Os únicos que acompanham nós lá é o Ministério Público, e agora a gente está querendo realmente construir uma escola lá, estamos atrás dessa construção, de construir um OBS lá dentro, mas está parado, mas a gente está lutando junto com o Ministério Público, com a FUNAI, para que realmente, se não seja demarcação, mas que seja concessão, que dê a terra para a gente. A gente não quer saber o meio, se é demarcação, mas que diga que a terra é nossa, que nós lá vamos permanecer, e não é para usar todo o território. Lá são mais de 220 mil hectares. Nós queremos preservar. Lá tem nascentes, lá passa o Rodonel, lá perto, que está parado. Lá se destruiu muito o meio ambiente, se matou muita espécie nativa lá, e nós queremos estar lá para proteger a nossa vida e a vida da floresta, as nascentes que estão lá sendo destruídas. Então, nós estamos lutando, e vamos lutar, sim, para o direito de permanecer lá. Legal. Bom, gente, nós estamos praticamente chegando ao final do programa. Hoje a prosa foi muito boa com a Vanusa Caibé, e lembrando que inscrevam-se no canal do Jornal dos Romeiros no YouTube, compartilhe com seus grupos, amigos, familiares, dê o seu joinha. Quanto mais espaço tivermos, mais espaço você, que é o protagonista da cultura tradicional, terá aqui no Falar com Você. Vanusa, eu queria a sua impressão final, a sua mensagem final, por gentileza, mas antes eu quero te agradecer de coração,
Foi muito legal falar com você mais uma vez, e eu quero colocar sempre o canal Falar com Você à disposição do povo indígena, a você, aos seus, né, para que quando quiserem conversar, quiserem falar, denunciar, o canal Falar com Você está aberto para que seja realmente um canal também dos povos indígenas. Gratidão pelo espaço, é isso que a gente temos que falar. Nós estamos aí no mês indígena, o abril indígena, nós temos também o agosto indígena, e nós realmente precisamos eleger pessoas comprometidas com a vida, com a causa dos povos indígenas, das periferias. É um ano de eleição, vamos ficar atentos, vamos eleger pessoas que vão nos defender, e é um ano de eleição de política de vereador, de prefeito, vamos votar nos vereadores da periferia, vamos votar realmente certo, porque o voto muda. E vamos votar também para exigir que a educação se coloque a Constituição já a partir do ensino fundamental, porque quem conhece os seus direitos luta por eles. Então, ninguém luta pelo desconhecido, só a educação muda, e a educação começa para a gente saber os nossos direitos, o que reza lá na Constituição. Todos os brasileiros têm que saber a Constituição, desde a primeira página à última. Só assim a gente luta, a gente deixa de ser habitante e passa a ser povo. Então, esse é meu recado final. Obrigado, um grande abraço, obrigado a você, Vanusa Caimbé, a nossa solidariedade aos povos indígenas, pela luta, pela persistência, porque a terra é deles, nós somos os invasores, a terra é deles, nós somos invasores. Como lembrou a presidente, né, com muita capacidade, raciocina, a terra está invadida por nós, não indígenas. Foi o que disse a presidente da Comissão de Anistia, professora Enea Stu e Almeida, certo? Gente, obrigado pela sua participação mais uma vez, a Isabel, a Mércia, a todos aqueles que estiveram conosco, e lembrando a você que também faz parte da cultura tradicional, entre em contato com a produção do Falar com Você, se inscreva no Falar com Você, assim você vai poder também mostrar o seu trabalho, ampliar o leque, né, da cultura, o universo dessa cultura tradicional, que é tão importante para todos nós brasileiros. Lembrando sempre que o maior bem cultural de um país é a sua língua, raiz e tradições, aqui em prosa, no Falar com Você. Um grande abraço a todos, obrigado pela produção da Ana Maria. Voltamos numa próxima oportunidade com um novo Falar com Você. Educação política para já. Um abraço.